O caule é o órgão responsável pela sustentação das folhas e estruturas de reprodução, além da condução de nutrientes, estabelecendo um contato entre as folhas e as raízes. Os caules podem ser aéreos, subterrâneos e aquáticos. Geralmente, o caule se desenvolve a partir do epicótilo, que é uma região localizada acima dos cotilédones, podendo também se originar na parte de baixo dos cotilédones. A anatomia externa do caule revela 4 estruturas típicas. A primeira estrutura é a gema apical, que fica localizada na parte superior do caule e é responsável pelo crescimento do caule. Ela pode ser protegida por catafilos. Já as gemas laterais são as partes em que há a junção das folhas ou ramos ao caule e é responsável pela formação dessas ramificações. A diferença entre a gema apical e a gema axilar é que a primeira faz o ramo crescer verticalmente, enquanto a segunda permite o crescimento horizontal. Por fim, o nó é a região onde encontramos as gemas e o entrenó é a região entre um nó e outro, é onde há o alongamento do caule. A estrutura primária do caule apresenta 4 regiões de fora para dentro: epiderme, córtex, sistema vascular e medula. A epiderme é a camada superficial da pele, em contato com o ambiente. Ela é formada por um tecido epitelial estratificado, pavimentoso e queratinizado. Pele. O córtex é a camada externa do caule e da raiz das plantas vasculares sem crescimento secundário, limitada externamente pelo epiderme e internamente periciclo nas raízes e pelo cilindro vascular nos caules. O sistema vascular está localizado após o córtex e é a região onde estão localizados o xilema e o floema primários. A medula está localizada internamente no caule. Essa parte central do caule é formada por um tecido parenquimático. Nas monocotiledôneas, não é possível diferenciar o córtex e medula, uma vez que os feixes aparecem dispersos no citoplasma. Os caules secundários são aqueles que apresentam, além de um crescimento longitudinal, um crescimento em espessura e diâmetro. O aumento em espessura do caule ocorre por meio da atividade do câmbio vascular e do filogênio, que são os meristemas secundários. O câmbio vascular dispõe-se como um cilindro em torno da região central do caule, produzindo xilema secundário para a região mais interna e floema secundário para a região mais externa do caule. A atividade do filogênio origina a filoderme para o interior e o súber para o exterior. O conjunto filogênio e filoderme súber formam a periderme, que pode se desprender do corpo da planta devido à produção de periderme mais interna. Os tipos de caule. Tronco é o caule vertical, encontrado nas árvores e plantas de maior porte. Rizomas são subterrâneos e crescem horizontalmente. São longos e delicados. Estolões são alongados e crescem horizontalmente ao longo da superfície do solo. Caules aquáticos, eles podem ser fixos no fundo de rios e lagos, como é o caso da Vitória Régia, ou flutuantes, como o caso do aguapé. Nos caules flutuantes, a flutuação é propiciada pelo acúmulo de ar nos tecidos paraquimáticos. Tubérculos têm função de armazenagem. A batata inglesa é um bom exemplo conhecido de tubérculos. Na sua superfície há pequenas depressões de onde surgem protuberâncias. São essas as gemas. Bulbos são caules pequenos que têm forma de cone. Possuem uma gema grande e muitas folhas modificadas. Exemplos são as cebolas e o lírio. O que é a folha? A folha é um órgão vegetal que faz parte das plantas terrestres. Ela surge do caule e nela é realizada a fotossíntese, ou seja, onde o alimento para as plantas é produzido. Além disso, as folhas libertam o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. Qual a função dessas folhas? Entre as diversas funções que as folhas realizam na planta, como respiração, transpiração, reserva de nutrientes e até defesa contra herbívoros e patógenos, podemos destacar a fotossíntese. As folhas apresentam o seu parênquima clorofiliano bem próximo à superfície, facilitando a captação da energia luminosa. As folhas apresentam 4 tecidos primários. O primeiro é a epiderme, que reveste toda a camada superior e inferior da folha. A epiderme possui uma cutícula impermeabilizante que evita a perda de água. Também existem os estômatos, que são perfurações na parte de baixo da folha que permitem as trocas gasosas.
O mesófilo é onde encontra o parênquima clorofiliano, onde há fotossíntese. Ele é dividido em parênquima palissático, porque as células estão em forma de coluna, e parênquima lacunoso, que estão em forma irregular. Os tecidos vasculares são as nervuras da folha, que são os feixes de xilema e floema, que carregam a seiva bruta e elaborada, respectivamente. Uma folha pode apresentar semelhantes das 5 estruturas: limbo, pecíolo, estípulas, bainhas e nervuras. Limbo é a parte plana e expandida da folha, geralmente verde devido à presença de clorofila, responsável pela captação da luz solar para a realização de fotossíntese, e também pode ser chamada de lâmina foliar. Pecíolo é a haste que sustenta e fixa a folha ao caule. Nem todas as folhas possuem pecíolo, sendo chamadas de sésseis, e aquelas que possuem são chamadas de pecioladas. As estípulas é o par de projeção filamentosas que são encontradas na base do pecíolo. Em algumas plantas, elas podem ser modificadas em espinho. A bainha é uma expansão da folha que se liga ao caule, podendo recobrir o pecíolo, encontrada geralmente em monocotiledôneas, e tem como função proteger a estípula. As nervuras são veias visíveis na superfície do limbo foliar, permitindo a transição de água e nutrientes entre as folhas, caule e o resto da planta. As modificações foliares mais conhecidas são as brácteas, os catafilos, os cotilédones, os espinhos, os filódios e as gavinhas. Cada uma dessas modificações é essencial para a planta e realiza as mais variadas funções. Veja a seguir as características e importâncias dessas estruturas para o vegetal. As brácteas são folhas modificadas que podem ter cores brilhantes e formas diferentes das folhas normais. Elas muitas vezes são confundidas com pétalas, mas não fazem parte da estrutura da flor. As brácteas podem atrair polinizadores ou fornecer proteção para a flor. As gavinhas são folhas modificadas que lembram pequenas molas. Essas estruturas possuem como principal função fixar a planta, enrolando-se sobre suportes. As gavinhas podem ser observadas, por exemplo, no chuchuzeiro e no maracujá. Os espinhos são estruturas pontiagudas e endurecidas que surgem em algumas plantas, como cacto e roseira. Os espinhos têm a função de proteger as plantas contra herbívoros e reduzir a perda de água através da transpiração. Folhas de plantas carnívoras. Essas folhas apresentam modificações que garantem a captura de organismos. Essa forma complementar de adquirir compostos orgânicos é importante porque essas plantas vivem em solos relativamente pobres, como por exemplo, podemos citar do gênero Drosera. Catáfilos são folhas modificadas que geralmente têm tamanho reduzido e funções diferentes das folhas normais. Eles podem atuar como órgão de armazenamento de nutrientes, proteção de gemas ou revestimento de estrutura, como cones em coníferas.